Hoje é quinta-feira, 7 de janeiro de 2021. Uma quinta-feira boa, manhã a ser iniciada com uma canção bonita. Apesar das notícias de hoje, em que o Capitólio foi invadido por uma turba de ultradireita norte-americana, insuflada por um presidente meio doido. Se doido inteiro não for Trump, a incitar aquela gente contra a decisão eleitoral, invadindo o Capitólio. Talvez a maior nação do mundo, disputando agora com os chineses de olhos puxados. Afirma-se que a China, daqui a alguns tempos, há de suplantar os norte-americanos. Os chineses são desesperadamente decididos. E, inclusive, as mulheres chinesas estão mais altas, maiores, mais fortes, espadaúdas, aproximando-se do ideal norte-americano de beleza. Chinês, quando imita muito bem, até no ling-ling. Dura menos, mas produz mais. E o nosso presidente da República, ao sentir deste linguista meio torto da língua portuguesa, é uma criança grande.
não cresceu o suficiente ainda. Afirma, como Trump, que as eleições nos Estados Unidos da América foram fraudadas, prejudicando inclusive, com certeza, as relações diplomáticas e comerciais entre um país e outro. Ver-se-á o que vai acontecer. O escriba hoje decidiu mudar um pouco os seus hábitos de palestrista e começou aqui no piano, porque daqui até a mesa de trabalho a movimentação é grande e o tempo é curto. Então a gente começa daqui mesmo e termina daqui mesmo. O escrivinhador Paulo Sérgio sonhou hoje com Charles Lindbergh, provavelmente em razão dos aviões que passam sobre o teto desta casa, dando vontade de cumprimentar um piloto ou um comandante que é cliente deste escriturário antigo e religiosamente quase pontual. Resta dizer que esse escriba sonhou com Charles Lindbergh. Se estiver errado, por favor, que os leitores ou visualizadores desta crônica o advirtam e lhe consertem a ironia, mas parece a este escriba que Charles Lindbergh, ao fim da vida, teria sido ele, se isolou num quarto ou nos aposentos de um hotel e se fechou compulsivamente, preocupado em não ser infectado por pandemias episódicas que havia por lá. E morreu assim, havendo notícia, inclusive, anos após a morte desse herói da Segunda Guerra Mundial, porque, inclusive, ele cooperou para as forças aéreas da nação, no sentido de aperfeiçoamento e manutenção durante a guerra. Era consultor, sim, consultor do governo tocante aos episódios da transmigração da Segunda Guerra Mundial. Consta que anos após a morte de Lindbergh, apareceram dois moços lá na Terra, dizendo-se filhos de Lindbergh, e queriam apenas que fosse constatada a filiação. E esses moços eram alemães. Esquisito aquilo, a transfixação de um herói em também pai de moços postos ou nascituros no país contra o qual aquele seu estivera em guerra. Se este escriba estiver errado ou estiver fabulando, o que acontece às vezes, por favor, advirtam-no e consertem. Serão atendidos imediatamente. Mas os moços estiveram lá e queriam apenas, exclusivamente, certificar-se de que eram filhos, sim, de Charles
Lindenberg. Isso teria acontecido também com um reitor ou diretor do Museu de Londres, que era um lorde numa parte de Londres e era um estivador na outra extremidade, que sumiu. Ele sumiu, desapareceu. Procurado, pesquisado, certo dia encontraram um estivador muito ferido num hospital lá posto perto dos embarcadouros de Londres. Acharam-no estranhamente parecido com o Lorde desaparecido. E era o Lorde, que tinha dupla personalidade. Era diretor de um museu de um lado, era estivador do outro, mantinha duas famílias lado a lado e tomava vinho rosé e uísque inglês numa parte de Londres e cuspia no chão e tomava aguardente ou aquela bebida inglesa muito famosa na outra parte daquela cidade-mãe da Inglaterra. Dentro desta perspectiva, não se enganem os ouvintes sobre particularidades da vida de um ou de outro líder político das nações, que tem seus mistérios, tem seus segredos e tem uma personalidade, às vezes, até bífida dupla e assumida normalmente num ponto e no outro da sobrevivência. Tocante ao nosso presidente, quanto a isso não é erro não, porque ele tem uma personalidade só. Ainda não cresceu o suficiente. Mas acontece, há um pressuposto que permite aos psicólogos e psiquiatras em geral entender, admitir e explicar o todo. Dentro dessa perspectiva, o escriba toca um pouquinho mais de piano para encerrar essa crônica, que é curta. E la nave va.